Pedro recebe instruções para chegar à UTI onde está Helena. O médico explica à família que precisou induzir o coma por causa do inchaço no cérebro de Helena. Pedro chega à UTI, mas é informado de que apenas a família pode visitá-la. Gabriela brinca com Nicolas quando Horácio liga e conta sobre o estado de Helena. Pedro percebe a mudança de turno e diz à enfermeira que é irmão de Helena. Ela o encaminha para a visita. Gabriela liga para Samuel e diz que precisa dele. Pedro entra na UTI e diz a Helena que ela tem que lutar. Ele se inclina para sussurrar que a ama em seu ouvido. Ele sai e Ernesto o aborda no corredor. Os dois discutem. Ernesto entra na UTI. Ele não esperava que as coisas chegassem a esse ponto. Porém, antes de perdê-la para Pedro, ele prefere que ele e Nicolas tenham boas recordações de Helena. Ela é dele. Domingo manda mensagem para Horácio. Sei que você está passando por um momento muito difícil. Rezo a Deus para que sua filha se recupere. Minha família não para de orar por ela. Ernesto volta para a sala de espera e diz que Helena está muito mal. Ele não pôde estar mais tempo com ela porque Pedro entrou para vê-la antes dele. Ernesto discute com Horácio sobre Pedro. Andréia diz que eles precisam fazer algo para manter Pedro longe. Ernesto diz que já tomou medidas. Nicolas brinca no parque com Gabriela e Samuel. Augusto vai até a casa de Pedro e vê o ultrassom. Ele o pega da parede e o abraça com uma expressão de pura felicidade paternal. Esther estranha e acha que ele é sensível como Domingo. Augusto está emocionado e tira uma foto do ultrassom. O médico informa a família que a paciente faz uso de alguma substância ilícita. Horácio, Andréia e Irene dizem que isso é impossível. Ernesto diz que Olga encontrou alguns comprimidos no armário de Helena. Horácio olha para ele com os olhos semicerrados. Ernesto diz que não sabe que tipo de drogas eram e que jogou no lixo. O médico espera que a combinação das drogas com o medicamento que administraram não tenham causado danos irreversíveis na paciente. Andréia não quer acreditar que Helena seja viciada em drogas. O comandante Eduardo está visitando seu avô na casa de repouso. Irmã Inês vem correndo para vê-lo e ele pega seu celular para lhe mostrar uma foto de Ernesto criança. Para Inês, não parece ser o mesmo Ernesto de hoje. Ele diz que precisam saber mais sobre o outro. Ela diz que vai tentar descobrir o que puder com Dona Isabel. Ernesto diz que Pedro deve estar drogando Helena. Horácio rejeita completamente a ideia de Pedro ser um viciado em drogas, pois ele fez o teste antes de doar a medula e diz conhecer o pai e também sabe que todos da família são boas pessoas. Andréia rejeita a opinião de Horácio e ele acha que isso é estúpido enquanto sua filha está em estado crítico. Em outra parte do hospital, Pedro fala com Samuel pelo celular e conta-lhe o que está acontecendo, que a situação é muito grave e como é doloroso ver Helena em coma. Pedro encerra a ligação ao ver a enfermeira e ela conta sobre os resultados dos exames. Helena consumia drogas. A enfermeira pergunta se ele realmente conhece sua irmã. Pedro conta-lhe toda a verdade. Ela concorda em ajudar a passar informações. Ele passa seu contato. Ernesto não gosta da ideia de Horácio ser amigo do pai de Pedro, mas Horácio diz que tem liberdade para fazer amigos que quiser. Ernesto diz que agora ele tomará as decisões a respeito da saúde de Helena. Horácio não vai permitir e Helena não o perdoará.
também ressalta que Helena queria o divórcio. Ernesto ignora ao dizer que quando ela voltar a ficar consciente, vai desistir dessa ideia estúpida. Irene diz que só quer que Helena fique boa e acha que Ernesto pode autorizar o que for necessário. Horácio sai e deixa Ernesto sozinho com Irene e Andréia. Ele pergunta a Irene se ela cuidaria de Nicolas, pois não confia em Gabriela. Ela concorda. Ele liga para casa e Olga conta que Nicolas e Gabriela saíram com um amigo dela. Ele interrompe a ligação e diz a Andréia e Irene que Nicolas está com Gabriela e com o irmão do mecânico. Ele pergunta se elas o acompanhariam de volta para casa. Irene concorda rapidamente, mas Andréia quer ficar. Augusto vai ao escritório de Rosa e descreve o que sentiu na casa de Pedro quando viu a ultrassonografia. Por telefone, Pedro diz a Samuel sobre suas suspeitas que Ernesto tenha algo a ver com o consumo de drogas de Helena. No entanto, eles não podem fazer nada porque não têm provas. Nicolas também fala com Pedro e pergunta se ele pode se juntar a eles no parque, e Pedro tem que recusar por causa do trabalho. Nicolas diz que não tem permissão para ver a mãe no hospital, e Pedro explica que ele precisa desejar de todo o coração para que ela melhore. Na casa de repouso, Dona Isabel olha para os pássaros e fala sobre seus canários. Margarida cuida deles. Seu filho o ama muito e que seus favoritos são os brancos, amarelos, cinzas. Ela os coleciona desde que se casou. Seu marido a presenteia. Repentinamente, Dona Isabel fica chateada ao dizer, mas o outro não gostou dos canários. Ele abriu a gaiola e todos voaram. Irmã Inês quer saber quem é o outro. Dona Isabel se lembra de um incidente em que o outro a forçou a tomar um comprimido ou iria prendê-la. Ela recorda que ele a obrigou a chamá-lo de Ernesto e a dizer que era seu filho. A senhora diz que não pode dizer nada à irmã, porque se contar, ele vai trancá-la. Horácio conta a Mônica sobre os resultados dos exames de Helena. Ela diz que não é possível que Helena use drogas. Gabriela e Samuel levam Nicolas para casa. Ernesto abraça o filho e diz que Gabriela tem que ir embora. Nicolas sobe com Irene. Em seguida, Ernesto ameaça Samuel ao dizer que esta é a última vez que ele diz que nenhum membro de sua família deve estar perto de Nicolas. Gabriela tenta dizer qualquer coisa, mas ele a manda calar a boca. Ernesto acusa Pedro de fornecer drogas a Helena. Samuel protesta contra a acusação ao dizer que Pedro é um ser humano exemplar e ao contrário de Ernesto, que demonstrou do que é capaz. Samuel também alerta de que Pedro pode entrar com um processo contra ele a qualquer momento. Ernesto ordena que os dois vão embora e nunca mais voltem. Ernesto conversa com Nicolas, que lhe pergunta sobre sua mãe. Ernesto explica que Irene vai cuidar dele por enquanto. Ele precisa voltar para o hospital. Ernesto beija Nicolas e pergunta a Irene se ela o acompanha até a porta. No corredor, Ernesto diz a Irene que precisa da ajuda dela para manter Gabriela e a família Garrido longe de Nicolas. Ela concorda e fala que vai fazer o seu melhor para que Nicolas não sinta a falta de Helena. Ela dá um beijo de despedida no rosto de Ernesto, como se ele fosse seu marido. Ernesto parece momentaneamente confuso. Ela sorri para si mesma. Gabriela fica satisfeita por Samuel ter colocado Ernesto em seu lugar, mas está preocupada com Helena e Nicolas. Pedro conversa com Augusto sobre o que aconteceu. Augusto fica chocado. Jaime ouve cada palavra e pensa na transação no carro de Ernesto.
Irene vai para o quarto de Helena e encontra os brincos de argola da irmã na cômoda. Ela olha para eles como se fossem um objeto sagrado. Ela remove um dos seus brincos para começar a colocá-los. Então Nicholas entra e pergunta o que ela faz ali. Ela diz que veio arrumar algumas coisas. Os dois se abraçam. Nicholas quer sua mãe. Irene explica que ela precisa ficar no hospital, mas promete nunca o deixar. Ela lhe dá um abraço muito maternal. Gabriela conta a Andréia o que aconteceu e a mãe atribui isso por ela ter levado Samuel na casa de Ernesto. Gabriela diz que Samuel só a acompanhou e não tem que dar explicações a ninguém com quem anda. A empregada entra com o dinheiro de uma venda dos produtos de Andréia. Ela fica presunçosa novamente com a perspectiva de se tornar uma milionária. Horácio e Mônica entram no hospital para perguntar sobre o estado de Helena. A enfermeira olha a ficha e diz a Horácio que a ordem de Ernesto é que a informação seja dada apenas a ele. Horácio liga imediatamente para Ernesto. Este informa a Horácio que se ele quiser saber alguma coisa, tem que perguntar para ele, e desliga. Horácio fica furioso.